Olá, neste vídeo vais poder ver como é que nós podemos criar imagens deste estilo para criar uns ambientes assim um pouco estranhos, pouco habituais. Fica aí para ver, vais ver que é simples. Para começar a edição da primeira imagem, pego na imagem e arrasto para o GIMP. Aqui faço converter. Agora quero aproveitar apenas metade da minha imagem. Para facilitar o trabalho, vou ativar as guias. Aqui no menu Ver, tenho a certeza que tenho Mostrar Guias e também esta opção, Atrair às Guias. Agora, para criar a guia, no menu Imagem, Guias, Nova Guia por Percentagem. Escolho Vertical e aqui 50%. Faço OK. Surge então aqui uma guia. Vou escolher esta ferramenta de seleção retangular, retiro um pouco de zoom da minha imagem com a tecla menos, ou então vens aqui em baixo através desta ferramenta e escolhes um pouco menos de zoom. Agora carrego aqui fora da área de trabalho e arrasto para criar uma seleção até metade da imagem. Esta metade da imagem é então selecionada. Agora faço copiar, Ctrl C, ou então no menu Editar, copiar. Logo a seguir faço Editar e escolho esta opção, Colar. Repara que é criada uma seleção flutuante. Agora, essa seleção flutuante eu quero que vá para uma nova camada. Posso fazer Ctrl Shift N, ou então aqui, camada para nova camada. Então o resultado será este. Agora eu quero inverter esta camada. Posso fazer de duas formas. Em camada, transformar, inverter na horizontal. Agora faço Ctrl Z para voltar atrás. Porque também posso utilizar aqui esta ferramenta. Deste lado, tenho a ferramenta inverter. Ora inverto na horizontal, ou então carregando a tecla Ctrl, posso inverter na horizontal. Bom, em vez de carregar na tecla Ctrl, pode chegar aqui e alterar a orientação dessa inversão. Então, uma vez que já tenho a camada invertida da maneira como eu quero, ativo esta ferramenta, a ferramenta Mover, e agora não consigo mover, porque está ativada para mover a seleção, mas eu quero mover a camada. Então, agora sim, já consigo mover a minha camada e arrasto para este lado. Agora, se tu não conseguires alinhar completamente bem, então faz o seguinte, vou fazer Ctrl Z. Quando tu pegares e arrastares, à medida que estás a arrastar, carrega na tecla Ctrl. E assim só arrastas num dos eixos. E depois, à medida que afastas para aqui, consegues encaixar perfeitamente. Porque esta camada fica atraída então a esta guia vertical. Se quiseres ver um bocadinho melhor depois esta imagem, vens a Ver e desativas Mostrar Guias. E aqui tens então a tua imagem espelhada. Depois, se quiseres, poderás guardar esta imagem. Fecheiro, grava no formato do GIMP, para depois trabalhares um pouco mais nesta imagem, salvaguardando as camadas. Caso não precises, então poderás fazer exportar como. Defines aqui o nome e o formato, ou então aqui podes ver todos os tipos de fecheiros compatíveis com o GIMP, que o GIMP consegue criar. Depois fazes exportar, poderá surgir um outro menu, caso não queiras alterar nada, poderás fazer outra vez exportar. E o teu fecheiro, então, é criado. Outra forma de criar estes projetos será criar primeiro uma imagem vazia. Fecheiro, nova. Eu vou criar com estas dimensões. E agora faço OK. Esta camada podíamos eliminá-la através deste X, mas vou só aqui ocultá-la. Para já vou a Imagem, Guias, e criar guias por percentagem. Vou criar uma guia na vertical, para dividir a minha imagem a meio, na vertical. E vou criar. Bom, se calhar vou ativar esta camada só para vermos a guia um pouco melhor. E também vou a Imagem, outra vez Guias, nova guia por percentagem, e criar também uma na horizontal, porque vai ser útil daqui a bocadinho. E agora sim, vou ocultar. E vou começar aqui a colocar as imagens que eu quero manipular. Agora, esta camada é muito grande para as dimensões da minha imagem. Ora, repara. Estas são as dimensões desta camada.
Então venho a camada, escalar camada, e eu quero que a largura da camada seja igual à largura da imagem. Ora, 1920. E quando eu carrego aqui, se eu tiver esta opção ativada, a altura é ajustada automaticamente. Então faço escala. E agora posso aumentar outra vez, mais um pouco. Aquilo que eu pretendo, então, é espelhar esta imagem aqui para cima. Vou puxar esta imagem um pouco mais para cima. Então, em vez de carregar aqui na imagem e arrastar para cima, porque posso desalinhá-la, podes fazer isto de facto e carregando na tecla Ctrl, moves a imagem apenas no eixo dos Y. Ou então carregas na imagem e depois com as setas do teu teclado, com as teclas direcionais, poderás ajustar como tu quiseres. Pronto. Eu vou deixar estes passarinhos na parte de cima da imagem, ou seja, vai ser a parte que eu não vou aproveitar. Agora, parecido ao outro, seleciono esta ferramenta, carrego aqui um pouco mais em baixo, seleciono aqui esta parte da imagem, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, crio outra vez a tal camada, portanto nada de novo, é repetir aquilo que nós fizemos para a imagem anterior. Já tenho aqui a tal camada, ora vê. Agora pego na tal ferramenta de inversão e inverto esta camada, pego nesta ferramenta, mover, e desloco a camada aqui para cima através da tecla Ctrl. Portanto, conseguimos este efeito aqui. Agora, deixa-me só duplicar esta imagem com Ctrl D. Vou apagar todas estas camadas, porque poderá ser necessário utilizar aqui uma imagem que não tem exatamente esta simetria. Então, repara no seguinte. Se eu quiser manipular esta fotografia, mas de uma forma assimétrica, então posso fazer o seguinte. Eu quero aproveitar só aqui um pedaço desta imagem e não é exatamente metade. Então vou empurrar a imagem, carregando nela, posso arrastar para cima. Agora com esta ferramenta mover, ajusto a guia um pouco mais para baixo até o local que eu quero recortar. Portanto, eu quero aproveitar daqui para cima. Agora seleciono a tal ferramenta, a ferramenta de seleção retangular, seleciono essa secção da imagem, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift N e criei então uma cópia da imagem. Só que esta cópia, vou invertê-la, seleciono outra vez, arrasto para baixo, mantenho a tecla Ctrl e cá está. Consigo então este tipo de simetria. Agora, imagina que queres mostrar um pouco mais da imagem em baixo. Então aquilo que tu podes fazer é trancar as duas camadas, selecionas, por exemplo, a camada que está mais visível em cima, carregas nela e depois podes carregar e arrastar. E logo verás como é que tu queres tornar a camada visível. Porque estarás a alterar, atenção, aquilo desviou-se um pouco, porque estarás a alterar a posição das duas camadas, uma vez que elas estão trancadas. E ora repara, ficou aqui uma pequena imperfeição, portanto tem cuidado para isto não acontecer. Voltando a esta imagem, nós podíamos ainda fazer um pouco melhor. Ou seja, nós temos aqui metade da imagem em cima. E por que não aproveitar apenas um dos quadrantes? Então é isso mesmo que agora vou fazer. Seleciono esta secção, venho ver qual é que é a camada com essa secção, é esta aqui, e agora sim, posso fazer Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl Shift N para criar uma nova camada. E inverto a camada, neste caso na horizontal, e desloco esta nova camada para a sua nova posição. Agora, posso chegar aqui, duplico a camada neste botão, inverto novamente a camada, mas desta vez na vertical, e arrasto a camada para este quadrante. E assim ficamos com uma imagem deste tipo. Com uma imagem arquitetónica, podemos fazer exatamente o mesmo. Selecionamos um dos quadrantes, então Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, aqui está a seleção flutuante, Ctrl Shift N para receber essa nova camada, e agora podemos duplicar e ir espelhando. Então vou aproveitar a última camada criada para espelhar na vertical. Agora seleciono a penúltima, inverto na horizontal,
E esta aqui, vou invertê-la 2 vezes. Assim e assim. E então cá está o resultado final. Agora podemos também combinar 2 imagens. Tenho esta imagem que é demasiado grande, esta camada. Vou escalar camada para 1920. Agora, coloca esta camada um pouco mais para baixo. Agora coloco esta camada um pouco mais em baixo. Assim, para que se veja a sombra desta pessoa. E vou buscar uma outra imagem. A imagem será esta aqui. Vou também alterar o tamanho. Faço escala e vou inverter. Agora, terei que criar aqui um efeito de transição um pouco mais suave, de uma imagem para outra. Isto já foi mostrado num outro tutorial. Então deixo o link para esse tutorial na descrição deste vídeo. Com o botão do lado direito do rato, adicionar máscara de camada e faço adicionar com estas opções ativas. Agora seleciono a ferramenta gradiente, tenho a certeza que tenho estas cores selecionadas, carrego aqui neste pequeno ícone aqui em baixo, para que essas cores sejam mesmo preto como cor de primeiro plano e o branco como cor de fundo. Então com esta camada aqui que surgiu, carrego aqui em baixo e arrasto um pouco mais para cima. Bom, se calhar vou ter que ajustar novamente. Carrego também na tecla Ctrl para que este meu gradiente fique completamente na vertical. Agora, como estás a ver, temos aqui um problema. Então, esta imagem de fundo vai ter que vir um pouco mais para baixo. Então, vou tentar aqui ajustar o máximo que eu conseguir para cima, sem retirar aqui nenhuma secção dos edifícios. Para mim está bem assim, faço tecla Enter. Seleciono a ferramenta de mover, seleciono a camada aqui em baixo, carrego na camada para ter a certeza que ela está ativa e vou arrastando aqui para baixo até ficar ali a montanha completamente visível. Se ficar com um bocadinho de esbranquiçado, não há problema nenhum. Agora vejo que provavelmente a minha imagem ficaria melhor invertida. Esta camada aqui em cima. Então seleciono esta camada e depois a ferramenta de inversão. E pronto, aqui não precisa das guias, até posso vir aqui a ver e desativar o mostrar guias. Com esta imagem também ficaria interessante. Ora vê. Vou só aqui redimensionar a camada também. Inverto esta camada na vertical. Puxo a camada para cima. Até mais ou menos aqui. Até ver aqui um bocadinho deste passeio, esta parte aqui em cimento. Penso eu que será cimento. Faço adicionar máscara de camada. Agora adicionar. Vou outra vez à ferramenta de gradiente. E agora, não quero aqui ocultar muita parte ou muitas secções aqui deste prédio. Faço tecla Enter para aceitar o gradiente. E agora tenho que deslocar a camada de baixo um pouco mais para baixo ainda. Então será este o efeito conseguido. Agora, se preferires, poderás também fazer o seguinte. Inverter completamente esta imagem. Aqui no menu Imagem, opção de transformar, poderás inverter na vertical ou então rodar 180 graus. Agora repara neste efeito. Vou arrastar esta camada para aqui. Faço converter. Antes de utilizar esta camada, e repara que esta camada é muito grande, venho a camada, transformar e rodar 90 graus à direita. Agora novamente, camada, escalar camada, 1920. Eu estou a utilizar esta medida, esta largura, mas tu do teu lado utilizas a largura que tu bem entenderes. Vou aqui ajustar a visibilidade da área da minha área de trabalho e agora reduzo um pouco de zoom. Novamente, o tal efeito. Adicionar máscara de camada, adicionar. Venho ao gradiente e arrasto aqui um pouco para cima. Agora o problema é que a imagem de cima, a fotografia, está em tons de cinza. Então aquilo que eu posso fazer com a imagem de baixo, a camada de baixo, é selecioná-la, fazer cores, mudar a saturação e desaturar. Aqui escolhes uma destas opções, eu vou escolher a média e faço OK. E para ter a certeza, também escolho a imagem de cima. Agora venho a filtros e faço repetir desaturar, que é exatamente a mesma operação que nós fizemos em baixo. Então obteremos uma imagem também deste tipo. O Sol é um ótimo ponto de referência para nós combinarmos imagens com este tipo de combinação. Então vou pegar aqui nesta minha imagem e arrastar aqui um pouco para baixo. Deixar aqui o Sol como ponto central. Pego numa outra imagem,
E vamos agora ajustá-la. Camada, escalar camada, alteramos o tamanho, invertemos a imagem. E agora, antes de começarmos a mover, podemos diminuir a sua opacidade. Por exemplo, para 60%. Carrego na imagem e faço coincidir aqui os sóis. Aumento outra vez a opacidade da imagem e tenho que trabalhar outra vez com a máscara de camada. Então teremos este efeito final. Ou então, se preferires, imagem, transformar, rodar 180. Agora um efeito que me pareceu interessante, vou pegar nesta imagem e vou duplicar. E vou aproveitar algumas camadas, estas elimino, vou só precisar desta camada aqui. Vou retirar um bocadinho o zoom e já que tenho esta ferramenta selecionada, pego na imagem e arrasto um pouco mais para baixo. Vou desativar para já as guias, não preciso delas. Agora vou precisar sim de uma outra imagem, que é esta aqui. Arrasto esta imagem para o meu projeto do GIMP e faço converter. Está muito grande, vamos diminuir o tamanho, camada, escalar camada, 1920. Agora, inverter esta camada, selecionamos e arrastamos um pouco mais para cima. Para ficar mais ou menos assim. Adicionamos máscara de camada, com o botão do lado direito do rato, e agora adicionar. Utilizamos o gradiente, tenho certeza que tens estas cores, carregar aqui para ter essa certeza, e agora, de baixo para cima, fazemos então este pequeno ajuste. Agora, tecla Enter. Agora esta imagem em cima tem um tom atmosférico diferente desta aqui. Podemos tentar chegar a um ponto intermédio. Então primeiro, na imagem de cima, nesta camada aqui. Então com esta camada aqui selecionada, venho a cores, temperatura de cor. Eu quero os tons um pouco mais frios. Então vamos ajustar primeiro este, assim fica mais quente, vamos fazer o contrário. Aqui um pouco mais para a frente e aqui em baixo, um pouco mais para trás. Já está com um tom, um ambiente diferente. Faço OK. Em baixo, vamos fazer o inverso. Então, cores, temperatura de cor. Aqui quero um pouco mais quente. E aqui em baixo, também. Já está um pouco mais aproximado. Faço OK. Entretanto, vai vendo os valores que eu estou a aplicar, caso queiras aplicar os mesmos valores. Agora vejo que a imagem de baixo tem muito mais azul e a imagem de cima tem muito mais amarelo. Então, na imagem de baixo, venho a cores, matiz, saturação. Nesta imagem em baixo vejo que tem muito magenta. Vou tentar pegar pelo menos primeiro no vermelho e vou tentar aproximar de uns amarelos ou assim uns verdeados. Então deixa cá ver se consigo. Então está aqui muito verde. Então vamos tentar só um bocadinho. 8,3. Ora vê a diferença. Com esta opção ativa consigo aqui ver um pouco mais amarelo. Faço OK. E aqui em cima vou fazer o inverso. Seleciono então esta camada aqui, faço cores, matiz, saturação. Agora vou pegar nos amarelos e vamos tentar aproximar dos vermelhos, dos avermelhados. Não muito. Talvez assim, que já estamos com um tom muito semelhante. Talvez menos 6,6. Ora vê a diferença. E agora, OK. Agora se é interessante esbater um bocadinho estes azuis. Então seleciono esta imagem, camada, cores, matiz, saturação, pego nestes azuis e posso reduzir um bocadinho a saturação dos azuis. Caso queiras, poderás também tentar alterar aqui a tonalidade dos azuis. Não demasiado. Caso contrário, fica ali com uma sombra um pouco estranha. E pronto. Para mim ficará assim. Só tentar também aqui ajustar um pouco mais esta imagem, tentar puxá-la um pouco mais para baixo, para ficar com um efeito global um pouco mais interessante. A imagem de baixo, eventualmente, também poderá vir um pouco mais para cima. Se preferires, já sabes, vens a imagem, transformar e depois inverter na vertical ou então rodar 180 graus. Espero que tenhas gostado. Fica bem e até breve.